Sejam bem-vindos a todos, todas, profissionais da área de sustentabilidade, meio ambiente, governança corporativa, responsabilidade social. Sou Eduardo César da Project Max e o PMO Virtual Sustentável. Estamos justamente nessas aulas abertas do nosso curso, né? Que é o curso, então, do uso da inteligência artificial, né, no Generative AI, para justamente a gestão do ESG, a gestão dos projetos sustentáveis. Né? Estamos, então, no pilar ambiental, o pilar das mudanças climáticas e os recursos naturais. Então, né, essas aulas abertas interessantes vamos mostrar o uso da inteligência artificial para nos auxiliar. Conforme a reunião, a aula de abertura, nós estamos vivendo num mundo, né, VUCA, bunny, rápido, acelerado, complexo, multifacetado, multidisciplinar, relacionamentos diversos stakeholders, a regulamentação cada vez maior, os frameworks, né, e aí a regulamentação do CSRD da Europa, toda essa problemática das mudanças climáticas extremas, a geração aí dos gases de efeito estufa e todo o aquecimento global, e também a gestão de águas e efluentes, a gestão dos resíduos, isso falando do ponto de vista ambiental, né, dos plásticos e assim por diante, a busca de recursos renováveis, né, e cada vez maior para que resolvamos esse problema. Temos o lado social muito forte da equidade, da igualdade de gêneros, né, da inclusão e assim por diante, né, e todo o aspecto de tanto dentro da empresa quanto fora, né, de toda a parte dos recursos humanos e a parte dos direitos humanos e assim por diante, da segurança do trabalhador, da retenção, boas práticas, um ambiente de trabalho, né, estável, um ambiente de trabalho com bem-estar, wellness e tudo mais, retenção de talentos, então toda essa parte social que envolve as empresas organizacionais. Trabalhamos com as empresas, né, no mundo privado, as nossas aulas, e também temos a parte, então, não menos importante, da governança, do compliance, né, da política de ética, das auditorias e cumprimento de todas as normas, não esquecendo, obviamente, do lado econômico, a gestão dos stakeholders, dos shareholders, alta administração, conselho, comitê e assim por diante. Então, um mundo bastante complexo, uma quantidade enorme de frameworks, GRI, SASB, SSB, CSRD, CDP, TCFD, ECOVAD, Science Based Target, tudo num relato integrado, a massa de dados enorme, a equipe de ESG cada vez mais restrita na busca, né, de uma maior eficiência. E como é que a gente consegue, então, além de ter uma equipe capacitada, treinada, engajada e tudo mais, os recursos para gerarmos tudo isso, não menos importante, essa nova ferramenta, sistema maravilhoso que é a inteligência artificial do GenAI. Né? Então, o GenAI veio para equilibrar essa balança, essa massa de dados enorme para tomada de decisão. São informações na mídia, né, muito na palma da mão do consumidor, das ONGs, ONGs e tudo mais, respeito a tudo isso, para ter essa velocidade, a quantidade de tratamento dessa massa de dados enorme, né? Para o processo tomar a decisão baseada em dados, nada melhor do que então a IA generativa, né? E aí são vários os modelos da IA generativa. Fizemos consultas a vários, IBM Watson, Google AI, né, do AWS, do Clarity, fantástico, todos sensacionais da Oracle, alguns específicos né, do Salesforce, Einstein também, e alguns mais específicos, Pachama, Silvera, Watershed, e assim por diante, a quantidade é enorme no mundo, então, ali dos pilares sociais, olha a quantidade que temos ali, fizemos só uma pincelada, né? E o da governança é muito interna de cada empresa, depende do ERP e assim por diante. Então, dessa quantidade, né, de
oportunidades, que vamos chamar assim, escolhemos aqui pela sua facilidade de divulgação e principalmente a integração, o Microsoft Azure com o Wikimetrics. Tá? E aí tudo nesse mundo da Microsoft Cloud for Sustainability Partners, né? Que foi também a Microsoft agora de uma maneira mais aberta, recebendo então informações inteligentes aí do ESG, das maiores consultorias, Ernst Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers, Accenture e todas as outras. E aí o importante que, né, ela é Ecovadis, Iconix, né, e a quantidade, cada aula a gente vai falar de um diferente, né? Então é muito importante tudo isso. Então é um sistema aberto, mas integrado, e a Project Market a ESG escolheu ainda este sistema por esta facilidade, né, de ter a conexão do Microsoft Sustainability Manager, principalmente com o Power BI, o Power Apps e o Power Automate, tudo no Dataverse, tudo importante, integrando, e como trabalhamos muito com a gestão de portfólio de projetos, né, ESGM mais PM mais AI, então a gente também integra todo esse sistema, né, com o Unplan, né, que é a geração da Microsoft também para a gestão de portfólio, o OnePlan integrado com o Sustainability Management Monitoring, então tudo junto fica fácil, né? E aí, para nós aqui da ESG Project Marketing, nós dividimos os pilares, né? Porque essa massa de dados é enorme, aproximando muito da BNT 2030, como mostramos no encontro anterior, mas as normas internacionais dividimos então o pilar ambiental em verde, o social em magenta e o pilar econômico e da governança de azul. E aí o pilar ambiental, subdividido em quatro categorias. Hoje vamos falar então da mudança climática, a pegada de carbono, importantíssimos financiamentos, né? Os ecofinanciamentos ou os financiamentos verdes, a emissão de carbono, que é do GHG Protocol, da FGV, né? Bastante utilizado aqui no Brasil, e todas as vulnerabilidades às mudanças climáticas, né? Tudo isso da UNFCCC, né? United for Climate Change, essas mudanças e tudo isso que aconteceu recentemente aí no Rio Grande do Sul, é um dos exemplos. Então, estamos no pilar verde, desculpa, vamos arrumar aí, pilar ambiental, mudanças climáticas e recursos naturais. É um pilar que tem enormes desafios, aí pintamos até de vermelho, e enormes e grande quantidade de oportunidade. Esse é o nosso ponto de vista. Onde tem desafio, tem oportunidades. Oportunidades em novas tecnologias, rotas, né, das energias renováveis, aí oportunidades até no mercado de carbono, do RED Plus, e todas as possibilidades da biomassa. Então, a quantidade enorme de tudo, trabalhar isso nas rotas alternativas do hidrogênio verde, essa pegada de carbono, os financiamentos verdes, aí podemos falar também do BNDES e da Embrapi, né, e o uso sustentáveis dos recursos. Então, esse é o capítulo aberto aqui para vocês. A pegada de carbono está relacionado aos gases de efeito estufa, e podemos falar escopo um, 2 e 3, é o escopo que a própria organização emite, né, de todos os gases de efeito estufa, aí o CO2 equivalente, o óxido de, né, de enxofre, toda a família dos hidrofluorocarbonetos e assim por diante, dos HVACs, a família do metano, né, que vem aí do agrobusiness e também dos aterros sanitários, então a quantidade de assuntos, e a emissão do GEE, né, e aí utilizamos o GHG Protocol e também da FGV e ESP aqui do Brasil, né, como as melhores práticas para o cálculo, né, e uso da calculadora para tudo isso. As métricas são sempre na base do CO2 equivalente por unidade de redução por um período de tempo para um tipo de indústria, e aí o ciclo de vida em todo o escopo, né, que eles falam ali. Então, o ciclo de vida do
do produto até o seu descarte. Então, entra a economia circular e todo o escopo 3 downstream, dali para baixo, a economia circular, o ciclo de vida do produto como um todo, o ecodesign e assim por diante. Então, a ideia, né, temos um curso especializado só de créditos de carbono e também relacionado ao mercado de carbono, que é o nosso Carbon Footprint, e aí o Carbon Intensity, né, é muito importante. Então, as reduções de custos cada vez maiores, a nossa PL está para sair, o nosso projeto de lei, né, e grande pressão para que saia ainda esse ano, 2024, porque a próxima COP 30 será no Brasil, em Belém do Pará, no ano que vem, 2025. A pressão sobre, né, essa questão dos mercados de carbono estão muito forte sobre o Brasil. A reputação da empresa, sem dúvida nenhuma, né, com todos esses assuntos, e a conformidade legal dessa lei que estamos aguardando da PL, toda essa conformidade. Os gases, como falamos, escopo 1, 2 e 3 do CO2 equivalente, né? Então, o gás carbônico, os fluoretos, o metano, o óxido nítrico, a família dos clorofluoretos e assim por diante, tanto do escopo 1, que é a própria empresa que emite, o 2, que estão relacionadas às energias que a empresa utiliza para os seus processos, é a energia elétrica mais conhecida, mas tem tantas outras energias mecânicas, de gases, então todo o gás natural que a empresa utiliza nas suas caldeiras, fornos, tal, faz parte do escopo 2. E o escopo 3 é toda a sua cadeia logística dividida em upstream e downstream, as viagens, né, tudo que a empresa recebe de insumo, toda a cadeia logística para isso, dos seus insumos, produtos semi-acabados, embalagens e assim por diante, e o downstream, todos os seus produtos e serviços, né, a parte até do marketing, de franchising, tudo que a empresa do portão para fora também faz parte do escopo 3, até a economia circular. Então, veja a complexidade, essa é a própria palavra, na medição precisa da cadeia de valor. Sem dúvida nenhuma, o escopo 3 é o mais complexo e temos visto, né, muito uso de indicadores. Muitas vezes a empresa não faz de uma maneira adequada, mas o uso da IA generativa vai permitir até pesquisar, né, as empresas fornecedoras, quais são então os seus insumos que elas utilizam e qual a geração de cada empresa, né, que você utiliza em sua cadeia. Com o uso da IA muito tranquilo, fácil, a leitura de relatórios muito rápidas, né? Você pode pegar, por exemplo, um fornecedor seu que tem um relato integrado de 300, 400, 500 páginas, você coloca na IA generativa, pede lá o resumo, quais são as tabelas e assim por diante, os pontos de risco, tal. Então fica fácil. Imagine o tomador de decisão de recursos financeiros de empréstimo, né? Empresas, relatórios enormes, etc. Ele rapidamente, com o uso da IA generativa, vai conseguir buscar essas informações. E não menos importante, a própria equipe de ESG da empresa, né? Que lida com todas essas massas de dados. Imagine, né, uma empresa multinacional trabalhando em escritórios em todos os continentes do mundo, cada lugar fala nas mídias sociais o que fala da sua empresa, né? Então, rapidamente, é uma massa enorme de dados. Imagine gerar tudo isso. Muitas vezes a gente fala, né, go horse, a gente vai tocando através do sentimento, feeling, não que isso não seja importante, né? Quanto maior a senioridade da equipe, isso certamente vai ajudar, mas para que façamos, né, viver esse mundo complexo, cheio de informação, multicultural, multilíngue, assim por diante, sem a generativa fica realmente difícil. Então, o uso da IA generativa e as diferentes línguas, né? Você pode baixar um relatório lá em chinês e etc., em mandarim, né? Você abaixa o relatório em mandarim, rapidamente ele te dá um resumo ou a tabela. E você pode, através das tabelas, resumo de todos os seus fornecedores, ter uma excelente estimativa do seu escopo 3.
né? Então, bastante legal. Do escopo 2 também. Descobre os seus fornecedores de energia elétrica, CPFL, etc. Baixa o relatório, descobre por região e assim por diante que cada um está fazendo. Isso vai ganhar celeridade, velocidade, qualidade. Óbvio que toda essa informação precisa ser muito bem trabalhada na base de dados. Informações que são vídeos, informações das mais diferentes formas, vídeos, né, notícias escritas, faladas, né, e assim por diante. Então, nós temos que levar tudo isso, imagens, né, tudo, levar tudo isso numa plataforma única, num grande banco de dados muito bem tratado para que gere uma informação através da IA, né, para que não tenha aí o que a gente fala, né, de ter aí uma certa é, né, não ter um dado confiável para não gerar, né, dados equivocados no processo de tomada de decisão. Então, isso tudo é muito importante, né? E aí sim, a busca do Net Zero 2050 para a maioria das empresas, algumas já estão adotando tudo isso, né? Então, um caso de sucesso nós temos da Interface Incorporation. A Interface Incorporation utilizou toda essa massa de dados através do uso aí, né, do Microsoft para buscar o Net Zero já para 2030. Tá? Ela está estudando o ciclo de vida, então, todas as suas emissões, e ela já tem conseguido uma redução de mais de 90% nas suas emissões de fabricação. Então, veja, né, do ano já 2024, terminando, ela já está com a sua meta bem traçada para buscar esse 2030 Net Zero. É um caso de sucesso. No nosso curso, a gente mostra ele em detalhes. Ou a parte do financiamento verde também faz parte desse 1.1, né? Todo o ecofinanciamento, aí podemos falar aí dos green bonds, no caso brasileiro, aí temos a BNDES, a Embrapi, com vários projetos aí, você que é uma deep tech, né? Uma startup, uma fintech, tudo isso é importante observar bastante. E você que é de uma empresa grande, etc., preconizamos que façam parcerias através da consultoria e de uma startup. Você rapidamente vai convergir todos esses conhecimentos numa base de dados única, né, utilizando esse sistema da Microsoft e etc., para conseguir então ter instrumentos para gerar o seu projeto e saber, então, os seus graus de risco levar um retorno sobre o investimento, tudo isso do seu projeto. Justamente as inovações verdes são projetos que cada vez mais têm tido apoio aí, né, do governo federal brasileiro, a partidários aqui, né, nessa nova industrialismo brasileiro, né, na busca então desse neoindustrialismo brasileiro aí, do governo federal. E aí todas as inovações verdes são bem-vindas, tem tido muito financiamento verde para esse tipo, né? Os green bonds e as parcerias públicos-privadas, justamente a Embrapi tem sido aquela mãozinha amiga ali para conectar então, né, o governo às empresas privadas na busca desses financiamentos, da inovação verde, dar celeridade ao processo, distribuído em todo o Brasil, e ainda a parceria com a academia, com a USP, com a Unicamp, toda a Embrapa, todo, né, todas as áreas aí, no caso a Embrapi, que mexe com a indústria, né? Mas temos então outras parcerias do agrobusiness também, e várias, a academia, assim por diante, Universidade Luiz de Queiroz, todos os institutos tecnológicos, né, da FAPESP em São Paulo e todas né, as entidades aí de tecnologia e inovação em todo o nosso país. E a região amazônica que tem tido agora, né, uma maior foco desses investimentos, uma área importante, então estudem isso também, temos no nosso curso. E aí, você é uma empresa que utiliza o AI.
né? Tem toda essa sistemática, o banco de dados, parceria com academia, parceria com startup, deep tech e assim por diante, certamente os seus financiamentos vão ser de menor custo. Você vai mostrar tudo isso no nosso relatório que vamos gerar através da AI e certamente, né, o seu projeto será aprovado aí pela Embrapi e você vai ter financiamentos de mais baixo custos. Veja quanto vale então investir em conhecimento e tecnologia da inteligência artificial, né? Na veia só financiamento de menor custo já se paga por si só, né? E outra atratividade para os investidores. Você que é um investidor, né? Você tem, então, vai analisar uma empresa desta forma, que ela utiliza um banco de dados de AI, cumpre todas as normas regionais, locais e globais. Você que é uma empresa agroexportadora global, que vai exportar para a Europa, que cumpre as normas do CSRD. Então, imaginou tudo isso? Então, certamente os investidores vão ter maior atratividade. Temos vários exemplos aí, né, da Cutrale, da Citrosuco, da Raizen e tantas Copersucar e etc., que exportam produtos, né, são empresas de primeiro nível, então certamente, né, trabalham com toda a Vale também, né, para exportação para a Europa, Estados Unidos e Europa e a Ásia também. Petrobras e assim por diante. Temos as nossas empresas de papel e celulose aí, a Suzano, Klabin, também trabalham muito forte, então, né? E aí tem oportunidades desse financiamento de baixo custo e atratividade de investidores. A Klabin, da qual também temos um relacionamento mais próximo, prestamos consultorias, tem também o Dow Jones, né? Então, além de toda a bolsa brasileira, ainda tem a bolsa internacional. Então, Green Finance é importante, a origem, veja todas as oportunidades do seu ciclo, e aí está a plataforma e o AI, sem dúvida nenhuma, dando força a essa governança, relacionamento, conhecimento e assim por diante. Então, veja a importância do AI, que está relacionado também a financiamentos. E aí, obviamente, o AI vai diminuir o greenwashing, né? Você vai poder extrair os dados. A empresa que faz muito greenwashing, você que é um analista do mercado financeiro, você puxa lá os relatórios, né, integrados e mais tudo que a empresa preconiza e prega e participa de eventos e assim por diante, e mais os seus relatórios financeiros e contábeis, certamente, se tiver dados desencontrados, ou aí vai achar. Você vai baixar todo esse material, você que é analista, vai falar, aí, por favor, mostre aí, né, Microsoft, quais são as divergências, o que está em dissintonia, que não está, né, concordante entre esses relatórios da empresa, ou você pode baixar, por exemplo, o relatório do GHG Protocol aí da FGV dos últimos 5 anos, ele rapidamente faz uma análise para você. Temos feito isso constantemente. Desculpem. E aí obtemos resultado fácil, né? Se está crescendo, se tiver dados muito díspares, por exemplo, do escopo 3, do escopo 2, da emissão dos gases de efeito estufa, rapidamente você vai encontrar, né? E ver também se a empresa está atendendo às exigências regulatórias, as normas ambientais da CETESB, o código de bacias de um rio que passa no entorno do seu empreendimento, como é que estão as relações com a comunidade e o atendimento à própria norma, IPAMA, CETESB, etc. E se você é um exportador, então com as normas internacionais aí, CSRD, SSB e todas as elas que estão citadas aí. E aí um caso de sucesso, sem dúvida nenhuma, que tem utilizado o AI é a Tesla, né? A Tesla, ela tem tido casos de sucessos, tudo que é inovação tecnológica a empresa tem, tanto no seu produto, no seu serviço ou no relacionamento, né, com as entidades e assim por diante. A Tesla tem conseguido captar fundos de green bonds muito facilmente,
Vejam aí uma unidade da empresa, todas as fotos voltaicas ali para geração de energia. Isso só um começo, né? Porque ela tem a capacidade, veja ali, de expandir tudo, né? Então, ele é muito bem feito na sua área de expedição já ali, utilizando sistemas fotovoltaicos para diminuir aí toda a parte, né, do ar-condicionamento, etc., do HVAC da companhia, fora os produtos que são de primeira linha também, e todo o relacionamento da Tesla aí com a comunidade. Então, financiamentos, expansões de fábrica, vejam ali a capacidade de expandir, né, numa área bastante aberta aí nos Estados Unidos, então, né, fácil. E o crescimento sustentável e liderança em mercado dos veículos elétricos, sem dúvida nenhuma, né, uma marca forte, né, e que está cada vez mais dominando aí o cenário, é uma referência, né, do aspecto do ESG, sem dúvida nenhuma. As emissões de carbono, temos o curso, né, do mercados de carbono, temos lá 170 projetos diferentes, né, do mercado de carbono. Esse é um aspecto global, né, do GHG, o problema da energia nos outros países, né? O Brasil, que tem uma matriz, né, baseada da sua energia, basicamente grande a parte, né, vem das hidrelétricas, mais da fotovoltaica, eólica e gás natural, então não tem essa matriz, mas os mercados, né, desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, Japão, China, trabalham muito forte com as termoelétricas. E aí, então, esse problema da energia é muito grave. E principalmente, né, então, estamos falando de aí os data centers, né, que são utilizados aí pela OpenAI, Microsoft, Google, Meta e assim por diante, é uma questão importante, né? Muitos têm feito crítica com relação, né, a todo esse uso do AI, aí, da OpenAI, de toda da inteligência artificial, com o grande consumo de energia, né, que essas empresas utilizam tanto para gerar os computadores quanto para os resfriamentos. Obviamente, isso aumentou, sem dúvida nenhuma, né? Mas os benefícios que aí pode trazer de uma maneira global e distribuída são enormes. Então, se olha, né, só o ponto de vista da emissão dessas empresas, vamos chamar do alfabeto, conhecidos, Meta, Google e todas elas, mas não se olha o benefício que o AI traz, ganho de produtividade, os problemas logísticos, as perdas até agrícola, os canais, as restrições, os gargalos, ganho de produtividade das equipes, melhor qualidade do processo de tomada de decisão, cumprimento das normas de regulamentação e assim por diante. Isso gera imposto, isso gera benefício, isso gera, né, produtividade e assim por diante. Então, tudo isso é muito importante. Então, temos que olhar os dois lados da moeda e não somente o que as cinco big empresas do alfabeto estão gerando e gastando nesse processo. Isso é uma parte, né? Obviamente, eles buscam, a própria Microsoft está buscando alternativas até de estudo, vejam, de data centers subaquáticos, submarinos, para poder resfriar mais rápido e tudo isso. Está em projeto ainda, mas vejam que é importante. E aí temos que olhar o copo meio cheio do lado brasileiro, né? O nosso país que tem essa grande oportunidade, né, de energias renováveis receber essas empresas, os data centers dessas empresas, e aí principalmente aí na região Nordeste e especificamente aí o pessoal que está em Fortaleza, né, os cabos submarinos chegam todos aí, então grande potencial eólico, fotovoltaico aí para a região, então temos que trabalhar isso daí. Então, veja esse lado das oportunidades, né? E aí, o uso da AI, óbvio que vai buscar as melhores práticas, metas baseadas na ciência, né? Ainda é impressionante algumas pessoas ainda discutem se está havendo um processo de aquecimento global. Acho que tem que mudar a página, o gastar energia, gastar o AI, todo o esforço para buscar fontes renováveis, obviamente economicamente viáveis, mas que sejam renováveis,
né, para resolver o problema da questão. Veja o que aconteceu no Rio Grande do Sul. No caso brasileiro, o uso da biomassa no Sudeste é muito característico, advindos da cana-de-açúcar, mas temos outras origens. Podemos buscar de fibras, né? O próprio a biomassa, né? Do descarte, temos aí a possibilidade da parte toda do agrobusiness, aí então dos biodigestores, vejam a quantidade de potenciais que temos. Né? Então, usar tudo isso no AI, né? É a internet das coisas, também podemos colocar nos equipamentos, para os sensores, né? Verificar a produtividade, como é que está então, os nutrientes do solo, a questão da água, das chuvas, todo o monitoramento do processo aí do desmatamento ou do processo do reflorestamento, o uso então da IA veio para beneficiar toda essa parte, principalmente para redução e metas baseadas na ciência. Esses, né, os recursos hídricos do Comitê de Bacias, fazer reuniões com dados baseados na ciência. Isso é importante. Né? Estamos aumentando, consumindo a qualidade das águas, a qualidade do ar, a geração de resíduos dos mais diversos tipos, a reciclagem, os resíduos plásticos no 10R. Então, tudo isso o IA vai fornecer no nosso curso. Né? Temos então todos esses exemplos. E aí a compensação, as empresas que geram e as empresas que emitem, né, compensações. Isso que acreditamos que a PL aí do mercado de carbono vai regular isso, vai, né, pelo menos regrar e regular a busca de um equilíbrio de tudo isso. O Brasil que tem um grande potencial, né, de ser o grande fornecedor de energia renovável e o grande fornecedor aí de créditos de carbono para o mundo. Precisamos rapidamente aprovar isso tudo. E a energia renovável das mais diversas e os veículos híbridos certamente podem ser bem-vindos, né? E, ganha autonomia, ganha economia, né? Então, os carros aí movidos à eletricidade, a frota, né? Desde que bem estudada, híbrida e assim por diante, nós precisamos trabalhar o problema da logística, dos trânsitos e das eficiências do Brasil. Aí é o nosso mote. E aí, oportunidades de redução são das mais diversas, a eficiência energética, e vamos falar das indústrias, vamos falar dos edifícios, e por que não os edifícios governamentais também, bastante grandes e que precisam de uma melhor eficiência energética. Temos o caso lá dos Estados Unidos da reforma, né, do Empire State Building lá, que foi trocado toda a sua fachada de vidro por vidro duplo e mais todo o estudo do HVAC dessa edificação, então a eficiência energética. Veja a IA, né, com seus sensores distribuídos no seu IoT, o que pode gerar, né? Abre janela, fecha janela, não sei o que, tal, a inteligência dos elevadores em si, tudo isso é eficiência energética. Né? Então, o sistema de ar-condicionado ou o sistema de aquecimento, aberturas de janelas, iluminações, elevadores diversos, né? E toda a parte, escadas rolantes, a quantidade, então, de aplicabilidade da eficiência energética é enorme e aí então temos como uma boa prática o ser o lead, né? E aí também o ED e tantos outros que é importante aí nas construções, as novas já nascerem com toda nessa eficiência energética e fazer o revamp, fazer então, né, o retrofit das edificações existentes. E, ó, sem dúvida nenhuma, né, o governo é muito importante, como falamos, né, da Embrapi, falamos aí do BNDES, né, ajudar então nesses incentivos governamentais, as deep techs, as fintechs, as startups. Então, tudo isso para uma economia de diminuição do CO2, né? Então, são todas essas possibilidades e, obviamente, para quem não cumprir as multas e penalidades, isso sem dúvida nenhuma, e é também, né, até o lobby, porque que a nossa pele ainda não saiu, né? Então, temos que ter as regiões reguladas. Alguns estados do agrobusiness estão bem à frente, o estado do Acre, o estado do Tocantins, né, Mato Grosso e assim por diante, estão fazendo as suas regulamentações aplicando, então isso é muito importante.
e o custo da tecnologia cada vez mais acessível, né? Então as tecnologias, até do AI tantas outras, ganhando escala, escalabilidade, vão se tornar essas tecnologias mais acessíveis. Então a busca do Net Zero, né? E aí temos então um outro case de sucesso relacionado a tudo isso, que é o caso da Unilever. A Unilever é grande também, mega empresa global, tem feito então eficiências energéticas e fontes renováveis consideráveis. É um caso bastante renomado que temos no nosso curso estudo de caso então da Unilever, que tem feito tanto para suas unidades existentes, como a gente fala, o retrofit delas, quanto para as unidades novas, né? Então as unidades novas, veja que layout bonito, as fotos voltaicas aí utilizando e toda a sua fábrica nova, né? Então, já trabalhando, mas fazendo o retrofit das áreas existentes. E aí, não só a parte de energia, mas também do reuso das águas, importante os descartes de efluentes. Então, o SG, de uma maneira global dos aspectos ambientais, ela tem conseguido reduzir 65% das suas emissões de carbono globais. É uma empresa que rapidamente vai acelerando forte para o 2030, né, conseguir atingir as suas metas e para o pacto também do Net Zero muito antes de 2050, né, que já reduziu 65%, né, está num processo bastante forte, temos esse estudo de caso aí. E os que não têm, né? Quem não está indo nessa direção estão vulneráveis, né? E aí também os municípios, as cidades estão vulneráveis nessas mudanças climáticas. E isso tem, então, aumentado certamente o valor dos financiamentos para as empresas que não têm essa, né, tratativa ESG, o uso do AI e tudo mais, e também os municípios que estão com essa vulnerabilidade exposta, né? E o caso que vimos recentemente do Rio Grande do Sul, infelizmente, e outras regiões aqui do litoral paulista e carioca também. Então, os investidores estão atentos nisso. Imagine você uma rede hoteleira que está aqui na região, né, do litoral paulista e também carioca, tem todos esses riscos climáticos, deslizamentos e assim por diante. Você que é um órgão de financiamento, você vai estar de olho. As seguradoras, resseguros e assim por diante. Então, as vulnerabilidades e, obviamente, né, os órgãos públicos, né, toda então aquela questão da Smart Cities é importante, do IoT, da eficiência energética, do sistema de iluminação, do reuso das águas, né, da drenagem urbana, áreas de riscos. Então, imagine tudo isso relacionado, então. E, por outro lado, né, a capacidade adaptativa da sua empresa. Você que é uma empresa que utiliza tudo isso, usa uma agricultura regenerativa, por exemplo, você que é do agrobusiness, você que está aí e tem adaptação, né, veja a importância, mitigação. Você já resolve. O que o que fica fora do custo, você tem que adaptar. Então, são as duas áreas importantes e a parte ali central que você consegue tanto adaptar quanto mitigar. Então, um clima de justiça mais equânime, a agricultura em convivência, o uso das águas, né, da agricultura com as manchas urbanas, né, o estresse hídrico da água é um dos grandes motes dessa adaptação versus mitigação, né, a grande aqui principalmente no Brasil, a grande quebra de braços entre a agricultura e a zona urbana. Um usa a água para consumo, o outro água para plantio, né? Fora outros usos da água, geração de energia, transporte e também até a parte, né, do divertimento e assim por diante, do entretenimento, a parte turística das águas. Então, o equilíbrio de tudo isso, temos que ver, né, o que é possível mitigar e o que temos que adaptar. Então, o que temos que adaptar é aumentar a resiliência dessas cidades, aumentar, então, né,
grande ali, o flood protection que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, e as vizinhanças, as áreas, muito dos órgãos públicos trabalharam então com as zonas, né, de cada cidade, né, a zona rural, a zona urbana, a área industrial, a área de residência, e assim por diante, e os riscos de encostas, enchentes e assim por diante. Isso ter uma infraestrutura resiliente, né? E aí os projetos baseados na natureza, né? Da infraestrutura resiliente, o plantio de árvores, toda a contenção de águas em costas, as lagoas, né? Os piscinões e assim por diante é uma infraestrutura resiliente. Então, você que tem uma indústria que está numa região tem uma adaptação climática maior, certamente você vai utilizar isso e mostrar para o seu órgão financiador, a sua empresa de seguro e resseguro, que você está protegida dessa adaptação climática, né? Então, isso mostrar tudo isso é importante. Veja que tudo também tem o seu aspecto financeiro. E o que estamos falando justamente, né? As empresas que têm maior vulnerabilidade vão pagar mais por isso. Vão pagar tanto com prejuízos fisicamente, falando de perdas financeiras. Imagina as empresas, né, lá do Rio Grande do Sul, os prejuízos financeiros que não tiveram, fisicamente falando, áreas inundadas, prejuízos, perdas de imóveis, equipamentos, ou até da própria safra, as empresas aí, né? E os custos de adaptação também. Então, tudo isso precisa ser estudado. Veja como o ESG é importante, como o AI vai poder utilizar e nos ajudar. Poderemos perguntar, dado essas circunstâncias, quais são as possibilidades que podemos estudar, quais são as rotas, né, energéticas, me dê exemplos e assim por diante. A melhor rota logística de transporte, o melhor modal logístico. Veja quanta a quantidade de informações, né, importantes que temos, os impostos e assim por diante, numa velocidade rápida, ímpar, que nunca tivemos antes. A possibilidade de ter todas as informações na palma da sua mão, e o chat GPT já está até com agora não somente a parte escrita, que é o LLM, mas está falando também, né? Então já temos aí exemplos que você pode fazer, então, uma interação com a AI, com a linguagem de máquina falada. Então vejo que é enorme. Aí um dos grandes exemplos de trabalhar com a resiliência é a Coca-Cola, né, tem toda essa necessidade, imagina, da escassez e do estresse hídrico, trabalhar que a água parte mais de 80 ou 90% de uma parte dos seus insumos. Então veja então que trabalhar em áreas de estresse hídrico é um desafio para a Coca-Cola, então todo o uso de água, né, da reuso da água, das lagoas de contenção e o tratamento de tudo isso é importante. A busca do lençol freático, pessoal já fazendo questionamento, busca de lençol freático em profundidade. Vejo na capital, na região de São Paulo, temos bastante, temos que estudar melhor isso. E a qualidade também do lençol freático e assim por diante. As indústrias de papel e celulose que utilizam uma grande quantidade de água como parte dos seus processos, e tantas outras indústrias das cervejarias, beverages e refrigerantes e assim por diante, utilizam a água, e a Coca-Cola tem sido então um dos cases de sucesso que apresentamos aqui, né, no curso da Project Mar com bastante detalhes. O estresse hídrico, justamente que estamos falando, o uso da IA generativa, do IoT, né? Imagine você ter os sensores, saber como é que está o regime de chuvas da região, a quantidade do lençol freático de água, a qualidade da sua água, dos recursos hídricos, da nascente, tudo mais, a importância, né, do IoT integrado com a nossa IA generativa, gerando informações online para o seu processo de tomada de decisão. Vou usar água pública, vou usar água do subsolo, água de reuso e assim por diante. Estudar tudo isso é importante, né? Tecnologia na palma da sua mão, dando eficiência operacional,
ganhando novos mercados, certamente, né? Você vai ter menores custos, água de qualidade na sua mão, você vai poder estar mais próximo do seu consumidor sempre que possível. Então, tudo isso, sem falar, né, dos tratamentos de água, das mais variadas tipos de tratamentos de água, inclusive estudo de água de uso lacustre ou até mesmo marítimo, né? O uso da água ali no nosso Brasil, que tem 5.000 quilômetros de litoral, qual é o grande potencial? Tudo isso, obviamente, olhando os custos ou, né, a própria gestão hídrica da eletrólise para a geração do hidrogênio verde. Então, vejo que as coisas casam, o estresse hídrico realmente tem grandes desafios e grandes oportunidades. E aí, então, o ISO 14.046 deixamos aqui, e toda a relação campo-cidade do agrobusiness, uso da água e etc., os diversos usos da água, como falamos, né, de turismo, de uso de consumo próprio, consumo urbano, consumo industrial, transporte, refrigeração, geração de energia, assim por diante. Então, os riscos dos estresses hídricos são enormes e a interrupção operacional pode dar grandes prejuízos à sua empresa, até da sua eficiência energética e cumprimento e atendimento às suas demandas, e os custos de infraestrutura de tudo isso. Então, vejo que isso é bastante, né, complexo. E temos um outro case de sucesso, que é o da Nestlé, né, já bastante antigo até, que criou o Water Day em 2015, que vem usando campanhas anuais, né, e o uso da água pura e de todos os seus produtos. A Nestlé que investe bastante e está muito preocupado com o seu estresse hídrico. Veja que tem economias de 25% da água em fábricas chaves. Temos cases de sucesso também com o uso da IA generativa. E não menos importante, fechando esse capítulo 1.1, a biodiversidade e uso do solo. Então, falamos dos gases de efeito estufa, falamos da água e todo o seu estresse hídrico, a geração de resíduos e a biodiversidade e uso do solo. O Brasil, né, com a sua imensa área, acreditamos que um dos maiores desafios, sem dúvida nenhuma, é a questão do avanço das zonas fronteiriças do agrobusiness, o Mato Piba, Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia e Pará, nesse avanço, cuidar de toda essa biodiversidade e as práticas, né, para evitar aí a perda da fertilidade do solo, o uso do solo de uma maneira inteligente, a proteção da mata ciliar, a proteção dos cursos d'água, das nascentes, né, as curvas de nível e tal, o tipo de plantio, né, o revolvimento do solo e assim por diante. E a parte da biodiversidade em si, né, das espécies, do equilíbrio, né, dos insetos, com toda a fauna, a flora de toda a região, tudo isso é muito importante, né, dos micro-organismos do solo, né, toda a parte, então, né, e da geração de crédito de carbono, e vejam as parcerias com a ONG, né? Não tem a ONG como contra os seus projetos, são parceiros, eles têm o ponto de vista de proteção, são importantes, né, dos habitats, aí a governança ambiental de tudo isso, os parques nacionais, as florestas, os projetos de reflorestamento do RED Plus, tudo isso importante, agricultura regenerativa, também do Blue Carbon, da proteção de todo o nosso litoral aí, né, da parte dos manguezais, dos recursos lacustres e tudo mais, né, e o nosso mercado verde. Então veja que os aspectos eles se interconectam e a massa de dados é enorme. E sem o uso da IA generativa, aquele equilíbrio da balança que mostramos tem um excesso de informações do lado da demanda e pouca recurso do lado da oferta das empresas, do governo e assim por diante. A IA generativa veio somar, é o grande recurso,
né, de utilizar a massa de dados em prol do tratamento e da boa tomada de decisão, deixar a gente mais eficiente e etc. Justamente os riscos da biodiversidade, conflitos comunitários e as penalidades, tanto as penalidades físicas quanto as de multas de órgãos né, de regulamentação, de vistorias do IBAMA, de áreas de desmatamento, não atendimento ao CONAMA, não atendimento às normas da CETESB e assim por diante, das secretarias de Estado e assim por diante. Então vejam, né, que são muito grande a área de poluição, as perdas ambientais de habitat e também até de fauna e flora. Desculpem, né, são tantas informações, as mudanças climáticas e seus impactos adversos, né, climáticas extremas e tudo que ele causou, aí a invasão de espécies e doenças, a Covid-19, né, tivemos essa pandemia recente, mas temos tantos outros, né, Zika, vírus, chikungunya e etc., própria febre amarela e outros, então tudo isso relacionado à biodiversidade, né, a retirada de algum microorganismo que seja ou de espécies de um ambiente em equilíbrio geralmente vai causar alguma coisa, né? Então isso não queremos. Então o sobreconsumo e todos os problemas aí do sobreconsumo e dos descartes de materiais aí, né? Principalmente aí dos plásticos que têm um ciclo de vida longo da biodigestão deles, né? Então, é muito importante. E a poluição, propriamente dito, o descarte, os 5S, assim por diante, e as penalidades. Então, vejo que a IA generativa pode nos ajudar. E quem tem usado aí a generativa com muita inteligência e caso de sucesso, a IKEA. A IKEA tem tido projetos de reflorestamento e conservação da biodiversidade, tem notório conhecimento disso, o uso da IA generativa, dos pontos adequados de fazer tudo isso, da área de restauração de florestas, da área de extração de madeira, né, com muito cuidado e tudo muito com respeitando a regulamentação e assim por diante, tem tido resultados incríveis e recebeu então a certificação FSC, que é uma certificação importante na extração de madeiras, de recursos, de tudo isso. Então, é um caso de sucesso que trazemos também como exemplo, assim como temos a Clabin, a Suzano e tantas outras no nosso mercado nacional também, né? E veja que o assunto é extenso, né? O sourcing de matérias-primas. Não esqueçamos que é de todo o ciclo de vida, né? E todo o escopo 3. Então, desde lá da aquisição dos insumos, então, tudo métrica disso, né? Você está adquirindo uma madeira para a indústria moveleira. Da onde está vindo a origem da sua madeira? Por exemplo, ou você é uma indústria de construção, está usando a madeira para construção, etc. Tudo isso é importante. Acabamos de falar do caso da IKEA. Então, as práticas certificações, o escopo 3 fazer auditoria dos fornecedores dos materiais. Agora, com o uso da IA generativa, fica fácil. Você sabe a operação, o que estão falando do seu fornecedor em todas as regiões. Você busca isso na internet. Você pode fazer avaliação fornecedor, fornecedor. Obviamente, começando pelos maiores, que traz maior impacto na sua emissão de gás de efeito estufa, ou no seu uso do estresse hídrico, ou na geração de resíduos, olhar e downstream também, para onde está indo o seu produto, né? Por exemplo, toda uma cadeia, os CDs de distribuição, a cadeia logística de distribuição está fazendo com as suas embalagens, os seus produtos, está tendo, né? Você é uma empresa de borrachas, por exemplo, de pneus, o que onde estão indo tudo isso, né? E até no franchising.
onde está indo todo o seu produto em todo o franchise, a distribuição de uma rede McDonald's, por exemplo, e assim tantos outros, né? E etc. Todo onde está o franchise é onde que está indo suas embalagens, seus produtos, e aí downstream abaixo. E também a regenerativa, né? E também a economia circular, o seu plástico da sua embalagem, onde está parando no oceano, com muito cuidado com isso. Os 10 P's aí do plástico. Então, tudo isso o IA vai poder ajudar. Novos mercados, você que é uma empresa que usa, certamente vai ter uma vantagem competitiva, você vai buscar o seu oceano azul, chamamos até de oceano verde, porque vamos buscar um oceano verde diferenciado dos demais e todo mundo vai querer ter você como fornecedor da empresa, ou os investimentos virão para a sua direção, certamente. As empresas de seguros, resseguros vão querer segurar com você, que o seu grau de risco é menor no ponto de vista ESG, e o SG, falamos do G também, né? Imagine a imagem da empresa, a sua reputação, a sua governança, o compliance e a atração, né, de talentos para querer trabalhar na sua empresa. Veja que é tudo conectado. Por isso que é o E, o S e o G. Não conseguimos, estamos falando do capítulo 1.1 do meio ambiente, mas é tudo conectado. Se você tratar bem o meio ambiente, você vai atrair talentos, vai reter talentos na sua empresa, isso é o S. Vai trabalhar com uma governança, o mercado vai ter uma imagem, uma reputação, os shareholders vão querer investir na sua empresa, as empresas de financiamento, seguro, e esse é o E, né, de econômico, né, que é o G de governança. Então, tudo isso é importante. Tá? Então, a economia circular. Um caso de sucesso, a empresa Patagônia, que tem utilizado seu algodão orgânico e materiais reciclados. É um exemplo que a gente traz no nosso curso também. A gente traz empresas internacionais, nosso curso é global, é óbvio que a gente dá um foco no Brasil, mas é global, né? Então, a gente traz as melhores práticas globais para que as empresas nacionais também apliquem tudo isso. Então, o processo de auditoria rigoroso que a Patagônia faz em toda a sua cadeia de fornecimento, então veja que ela vai além do seu escopo, né? Temos um caso, o pessoal que foi da Bamin, quando foi trabalhar em Caetité, da INRC, eles também desenvolveram a agricultura ali, algodoeira da região, mas era uma empresa, né, de mineração. Veja então que, né, ela se preocupou com a sociedade no entorno. Então temos esse case de sucesso no nosso curso também. E aí então que ela obtém altos padrões, né, globais. Vamos abrir para perguntas e respostas, são bastantes. Então, essa aula aberta do item 1.1, obviamente que vamos mostrar no curso como é que o AI trabalha tudo isso, certo? Aqui é só para ter ideia, uma pincelada global, e isso também esse material fornecido como introdução ao nosso curso DSG mais PM mais IA, gestão de projetos sustentáveis e inteligentes. Segue o nosso QR Code já da turma 8, né? Já estamos na turma 8, veja que honra, atingimos 3.000 alunos da turma 8, né? Então sejam bem-vindos. 24 horas por dia, 7 dias por semana, um grupo seleto de pessoas, né? Nos convide para palestra, eventos aí na sua companhia e assim por diante. Webinários estamos à disposição e vamos então, esse grupo compartilha materiais, workshop, vão a feiras, criou-se verdadeira comunidade, né, de ESG aí do Brasil, muito interessante. Participem. Vamos abrir para perguntas e respostas. Eu sou Eduardo César da Project Marketing, o seu PMO virtual sustentável. Compartilhem, dê link, like aí nas nossas redes do YouTube, Facebook e tal. E até o nosso próximo encontro sustentável.